Hi, my name is Guilherme. I'm from Colégio Espaço Aberto, and today we're going to listen to a podcast with Jorge Mota, our history teacher, and Gabriel Oliveira, our English teacher. Have fun! Hello, everybody. Welcome to our podcast. Hello, teacher. Hello, Biel. How's it going? You good? You good? I'm fine, but my English is a little good, a little bad. a little so-so. Okay, so is good. Thank you, Guilherme, for the great introduction, man. You rock. Teacher, please. Be my guest. Assim, galera, eu vou falar em português. Confiar demais no meu inglês, eu agradeço a Vanessa com toda a confiança. Né? Mas há muito tempo que eu não falo inglês, então eu compreendo bem, consigo me desenrolar, mas não ia dar certo esse bate-papo, vai ficar muito ridículo, muito feio. Escreve em inglês. Certo? Escreve em inglês. Artigo acadêmico tem que ter introdução em inglês, né? Abstract. O abstract. Porém, vamos conduzir o papo do jeito que der aqui, porque senão ia ficar muito complicado. A gente ia ganhar muito mais pelo humor do que pela. Mas é conteúdo de qualquer maneira. Não deixa de ser, não deixa de ser. Até as correções seriam fantásticas. Certo? Mas assim, galera, a gente já foi apresentado, né? Professor George História e o Biel aqui com a gente em inglês. E a proposta é a gente vir conversar com vocês sobre o que pode aparecer no vestibular. E uma das pautas que vocês têm que estar muito antenados não existe uma prova de história, de geografia, de sociologia, é ciências humanas. Então, nessa integração, o que o Enem mais vai querer de vocês? É que vocês entendam o mundo que vocês vivem. Então, assim, o grande problema hoje é porque o pessoal está estudando ainda naquele modelo mais conteudista e não consegue conectar os conteúdos. Sim. E aí, fazer sentido com aquilo que está... Isso, eles podem estar se perguntando assim, poxa, mas história e língua inglesa, qual é a conexão? Sempre vai haver conexão, todo o conteúdo pode ser conectado. Pô, eu escrevo junto com o meu irmão que é matemático, daí vocês tiram aí como é que é o negócio. O meu irmão é professor lá da USP e a gente toca uma ideia e escreve junto. Mas o que é mais complexo hoje, dentro das atualidades, é primeiro a velocidade dos fatos. O acesso que a gente tem à informação, a relação da gente com a tecnologia. Eu estava lá na Unicamp na semana retrasada, sobre a UNHB, e a gente passou uma semana debatendo as IAs e não fazendo crítica, que essa já existe, mas tentar trazê-la para ser aliado no nosso caso dos estudantes. Sim, como usar de maneira... Isso. E ajude, né, no dia a dia. A galera fala até de maneira responsável. Eu acho que de maneira responsável sempre vai ter que ser. Uhum. E entender que a máquina ela foi criada pela gente e que a gente vai ter que comandar essa máquina sempre. Mas a gente já passou por tantas revoluções, só que uma delas ela tem que ser muito bem colocada. A gente tem um acesso à informação genuíno. A informação vem muito rápido. Sim. Mas essa internet que trouxe informação rápida, nem sempre ela traz informação de qualidade. Então, acho que hoje mais do que nunca. Mais do que nunca. E aí vem o problema. Eu até comentei isso com a galera terceiro ano já várias vezes. Se a gente analisar bem, o nosso maior problema hoje com prova de vestibular ou com redação, além dessas palavras feias que a galera manda usar, ademais, essas coisas que eu tenho. Olha o tipo dessas palavras. Não, cara. A palavra é colocada, o texto trava. Pô, ele colocou ademais. O nível subiu aqui, tá vendo? Eu vi odiernamente no texto da UNHB, eu fiquei olhando, tu acha que esse texto tá legal? Só essa palavra acabou o texto. Porque o texto tem que ser legal. Nem Machado de Assis, que é o maior escritor da América, para mim, todos os tempos, ele ia tacar odiernamente aqui para acabar com o Dom Casmurro. Ele tem um outro sim também. Meu Deus. Lá em cima. E o menino só de certo agora. Mas aí, quando você vai olhar para isso, e eu estava comentando com a galera, o grande problema hoje, se vocês discordarem, podem me falar isso. A gente tem a galera sempre nos extremos. Sim. Vocês notaram que o pensamento moderado morreu? Agora, como é que eu vou ter um pensamento moderado se eu tenho redes sociais que só dizem curte, não curte? Aí tu vai olhar para o algoritmo. Pô, o que eu curti vai chegar, o que eu não curti vai chegar. Porque o que eu curti vai engajar, mas o que eu não gostar eu vou comentar. E aí vai engajar mais ainda. Engaja mais o desafeto, na verdade. E é nessa hora que o extremismo chega. Então, o primeiro conselho que eu tenho, já que a gente vai fazer um debate mais de atualidades e língua inglesa e tal, é que vocês tenham cuidado com as opiniões da gente. É muito bom a tua opinião, mas você tem que embasar a opinião e tem que entender. Eu acho que até a crise que a gente passa hoje é uma crise de empatia. Certo? Aí você vê um cara que foi fuzilado semana passada, eu estudo aquele cara que tem uns 4 anos, eu não concordo com nada que ele fala, o cara é a favor até da divisão brancos e pretos nos Estados Unidos. Sim. Daí eu achar que o cara levar um tiro de fuzil no meio da multidão é legal, não é. Comemorar isso. É uma questão empática mesmo. E até comentei com a galera, pô, é um cara de 31 anos de idade, pode ser que ele mudasse de pensamento. Agora ele não tem mais essa oportunidade. Sim. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, para nós professores é difícil competir com as redes.
Muito difícil. O cara vê uma coisa no YouTube, você desconstruir aquilo é demais. Mas numa redação, por exemplo, então na hora que nem a minha, a sua opinião ela pode ser respeitada os direitos humanos. Né? A sua opinião ela pode estar redondamente enganada e você tem que ter uma prova técnica. Você não vai fazer... fatos para corroborar o que você está dizendo. É técnica, a parada é técnica. Então tem que ter muito cuidado, porque assim, o que a gente vai comentar com vocês hoje, dessa relação Brasil-Estados Unidos principalmente, é algo muito complexo e as pessoas estão indo por afinidade. E eu tenho muito problema com essas afinidades que esse pessoal tem, né? Louvar um presidente dos Estados Unidos porque ele está expulsando imigrante, quando tu pode ser o próximo. Ninguém sabe o dia de amanhã. Sim. Por que eu não posso ser um imigrante? Ver estudantes cheios de sonhos que não podem entrar na universidade porque um presidente foi lá e censurou. E dentro disso, achar que isso é o correto a se fazer. Então, assim, o espaço que a gente tem de pensamento hoje, ele tem que sair das redes sociais e aí várias temáticas podem acontecer. Por exemplo, sei lá, vem uma redação, supostamente, que é outra coisa, eu vou falar todas as coisas que eu odeio hoje. Vou falar. Chega no final do ano, sai o tema da redação. Todos os professores de redação, desculpa, colegas, se levantam como gurus. Eu adivinhei o tema. Passou o ano inteiro dando aula pra quê? Tu podia ter mandado o menino fazer pauta dupla. E ó, o tema é esse. Acabou. Então eu já fico com raiva, certo? Mas se vier um tema, meu irmão, regulamentação das redes sociais. O primeiro doido que botar... Se eu falar palavrão, desculpa, aí bota um pi. Que às vezes sai né? tem a síndrome do Mano Brown. Aí, às vezes, Com isso. eu tenho muita dificuldade, coordenadora querida do meu coração. Aí, quando você olha um tema como esse, aí vem um menino mais abestado. Abestado pode, quer ser areia, pode. É dialeto. Pode. Aí o abestado bota assim, é censura. Jamais é. Não, não é não. Censura é prévia. Não pode escrever isso, é censura. Quando te responsabiliza pelo que tu escreve, certo? Geralmente tem gente sendo pessoa por piada. Eu não conheço nenhum. Agora, se um cara, vou nem citar o nome do cara, que já tem muito processo para responder. Mas se o cara bota assim, o preto hoje reclama que não tem emprego. No passado ele nasceu empregado, ainda tinha um chicote para apanhar. Se isso aí não for um crime de racismo, piada também não é. Mas já que não tem um limite para piada, tem o limite para piada, tem o limite para elogio, tem o limite para tudo. É uma palavra chamada crime. Então a gente tem que começar a pensar nisso. Os assuntos que a gente vai abordar aqui são notícias, certo? Claro que a gente tem que ter cuidado com as notícias, mas entender que no universo virtual, isso é uma temática muito contemporânea, eu tenho que ter o império das leis também. Porque se eu não tiver o império das leis, eu tenho um novo campo de batalha desregrado e tem criança cometendo suicídio, e tem criança sendo assediada, aquele vídeo do Fel que explodiu, massa que ele fez. Mas todo mundo sabia que aquilo acontece desde que o mundo é mundo. Sim. E a gente define que isso surpreende. Então, assim, a gente vai começar, vou passar a palavra para o Biel, a gente vai colocar aqui as notícias e entendam, certo? Mas a gente sempre tem sala de aula todas as vezes. E fontes confiáveis, deixa bem claro. Isso, né? isso. Não é Fontes qualquer confiáveis. site, não. Que a gente trouxe. Não é uma questão de opinião, é fato, certo? E assim, a gente vai escolher uma temática, mas se a gente fosse rodar o mundo, se você pegar a notícia de domingo, temerosa, triplicou o número de cadeiras de membros do AfD na Alemanha. Jorge, que o AfD é o partido que antigamente chamava de partido nazista. E esses caras estão aumentando com um discurso que é o mesmo que a gente já mostrou aqui. Hoje, falando de fascismo, que tanto se fala de fascismo, né? Os caras baixaram a voz, tiraram o uniforme militar, pararam com a saudação e criaram uma pauta genial, qual? Anti-imigração. Uhum. E eu associo imigrante a crime, eu associo imigrante a tudo que é degenerado, e aos poucos a lei vai sendo corroída por dentro, e aí você tem hoje um deputado em Portugal, que é brasileiro, negro e anti-imigração. E eu juro que eu não entendo. Mas existe. Vai, Biel. Bom, primeiro eu queria dizer que faz muito tempo que alguém me chama de Biel. Eu sou carinhosa. Gabrielzinho. É mais comum. Mas é legal, não? Não, Ele foi o paro. Me lembrou minha infância agora. É isso, velho. Fazia tempo que a gente chamava de Biel. Mas enfim, Jorge, a gente estava falando sobre essa questão de relação, né, Brasil e Estados Unidos, e eu acho que o pessoal tem acompanhado, muita coisa saiu na mídia em relação ao que o presidente americano Donald Trump fez em relação ao Brasil. Eu espero que o pessoal que está assistindo a gente tenha ciência disso e que esteja acompanhando, pelo menos por cima, né? Não custa nada seguir uma página entre um Instagram de fofoca e de meme, seguir um de notícia, não faz mal a ninguém. Não mata, não. Exato.
E, enfim, são coisas que eu acho que querendo, não chega, né, na população, e para os alunos que estão vestibulando, têm interesse em saber o que está acontecendo, né, é um assunto importantíssimo, que são as tarifas, as famosas tarifas do Trump que chegou, não vou dizer que respingou, né, porque inundou, na verdade, né, o Brasil. Inundou. Muita coisa. E, assim, a gente não vai explicar como começou e tudo, muito detalhe, a gente vai falar sobre mais qual é o impacto, né, que tem tanto para eles quanto para a gente. A gente tem vou trazer aqui uma manchete, primeiro chamando a atenção que o mundo, não só o Brasil, mas outros países do mundo, também sofreram com essas tarifas. E, como o professor Jorge falou, acaba que vira uma briga, uma disputa, até parecendo briga de torcida, né? Sem saber o que está acontecendo, mas torce porque tem afinidade por um fulano e tem desgosto por ciclano. Então, ao anunciar essas tarifas para os países do mundo, né, inclusive o Brasil, começou aquela disputa China, Estados Unidos, que Isso. são as duas maiores potências que estão em guerra comercial, né, como tem se falado, colocado nas notícias, e ninguém achava que o Brasil ia entrar tão forte como entrou nesse meio, né? Até porque foi anunciado uma tarifa de 50% para produtos brasileiros, o que é algo que é bem além do normal, entre aspas, né, do que tinha sido anunciado anteriormente, que era... Só a tarifa, né? Também é o aumento dela. Que Exato. Ameaça bem lá. E aqui, nesse gráfico aqui, tá lá no finalzinho, né, tá em mais escuro, os países que mais sofreram com essas tarifas, e tem Brasil e Índia com 50%. A gente vai focar, claro, no Brasil, né, não vai explicar por que as tarifas estão assim pelos países, mas basicamente é por isso, né, essa retaliação política que os Estados Unidos fizeram em relação ao Brasil, e isso se discorreu, e hoje, essa semana, né, acho que foi semana passada, né, saiu a sentença. A condenação do Exato. Jair Bolsonaro. Exato, e isso afetou muito, porque de imediato teve a resposta, né, do governo americano, e também teve protestos aqui no Brasil, que foi no dia da independência, né. Por curiosidade, eu acho que vou até aqui na imagem anterior, esse logo, né, da campanha do Trump, né, de agora, da primeira campanha que já tinha, Make America Great Again, que é o MAGA, como eles chamam, foi no dia da independência, foi no dia da independência, se não me engano, foi no dia anterior, por aí, estava ocorrendo o The Town em São Paulo, e Green Day fez um show, e é uma banda que é abertamente contra, né, as ideias do Trump. Antissistema, assim, né? Exato, é uma banda punk rock, sempre vai ser contra o sistema, né? Mas atualmente mais ainda por conta dessas questões de Trump nos Estados Unidos e também a extrema-direita no mundo inteiro. E usaram esse termo para alterar uma parte da música para inflamar mais ainda esse descontentamento, né? Com o que está acontecendo, principalmente lá nos Estados Unidos. E foi no dia, se não me engano, foi dia 6 ou dia 7. O dia do show deles Foi no 7, foi no domingo. Foi no domingo, pronto, foi no mesmo dia. Foi. Então, eles chamaram a atenção até durante o show, para a independência do Brasil e tudo, pela soberania, né, do Brasil em relação a tudo isso que aconteceu, de mesmo sendo alvo, né, do Trump com as tarifas, ainda assim teve uma resposta bem à altura, eu vou dizer assim, bem, como eu posso dizer, saiu por cima, não foi, não abaixou a cabeça e seguiu, né? E aí tem outra manchete aqui que fala muito sobre isso, que é o presidente Lula respondeu através de uma coluna, né, no New York Times sobre essas ações, sobre essas sanções, essas tarifas impostas pelos Estados Unidos, né? E aí alguns canais lá, né, aqui o MSNBC, por exemplo, fala que foi uma aula do presidente brasileiro em relação à democracia, né, para o presidente americano. Porque, basicamente, junto com essa outra manchete, né, disse que apenas a razão da tarifa foi política, retaliação política. Não foi nada econômico, até porque, se for buscar um sentido, não vai fazer muitos, porque os produtos ficaram mais caros para os americanos. Né? Por exemplo, o café, que o Brasil exporta, acho, o maior exportador de café do mundo, e lá é um dos principais lugares que consomem café brasileiro, subiu muito por conta disso. Então, os próprios americanos estão sofrendo com essas tarifas altíssimas, não só em café, né, mas o café acho que é o exemplo que mais aparece nas manchetes, né, dos jornais. Enfim, então, essa briga, vamos dizer assim, né, porque não é uma coisa
apenas técnica, né? A gente fala muito sobre fatos, sobre técnica, mas vai um pouco além disso, chega no nível de ser uma birra, vamos dizer assim, talvez, né? É uma parada tão sinistra, porque assim, e aí vem o lance de como analisar a história, né? Porque muitas vezes o que acontece? As pessoas da história acham que eu vou chegar em sala de aula e dizer, era uma vez Trump, aí eu vou fazer uma narrativa. A história é ciência, então a primeira coisa que a gente tem é método. Então existe um método. É uma coisa que me incomodou muito nos últimos anos e que prejudica muito essa molecada, e até a análise de alguns ditos intelectuais aí de internet. O professor de história vai dar aula, só vê um lado, tem que ver o outro. O meu sonho de historiador sempre foi que a história tivesse dois lados. Mas ela não tem dois. A história pode ser essa garrafa aqui que nem lado tem. Eu posso destampar e o Rafa ter vários outros lados, mas se eu tiver esse tubo aqui, eu tenho outro lado. É um diamante mal lapidado, certo? E aí a análise histórica ela é sinistra, porque assim, o que acontece em guias governamentais? Os caras querem ser dono da história. Quando o Trump sufocou Harvard e quer sufocar Brown na Califórnia, nas universidades, ele quer mudar a história dos Estados Unidos. Se você pegar cartões postais dos Estados Unidos no final do século XIX e século XX, e são cartões postais bem absurdos, vai ter uma ponte, 10 pessoas pretas enforcadas, os caras lá em cima, assim, da Ku Klux Klan, e tem seja bem-vindo ao Texas. E isso é um cartão postal. Vai ter um preto enforcado aqui, uma criança olhando, venha para o aniversário de 2 anos da minha filha, que vai ter um linchamento. E você tem 4.500 pretos pós-guerra civil em 40 anos linchados, e isso era comum. Aí o que acontece? A gente tem um presidente, e desculpe a sinceridade, que canaliza o ódio, certo? Na hora que esse cara vai eleito, ele percebe que o Brasil ele está fazendo uma política contrária, porque assim, vamos lá, tudo que acontece lá, a galera imita aqui. Lá teve o Capitólio, invadiram, morreram 5 pessoas, certo? Prenderam mais de 1.000 pessoas lá. E aqui teve o 8 de janeiro, que é a cerejinha do bolo. Tem que lembrar do fato histórico como um todo. Geórgio, mas eram pessoas com Bíblia. Eu nunca vi uma pessoa com Bíblia virar um carro da polícia. Eu nunca vi gente com Bíblia puxar o policial e quebrar o policial de pau, nem fazer rapel, nem nada. Vamos trabalhar o fato seriamente. Mas se você voltar, tem uma série de fatos que vão de outubro até janeiro, como invasão da sede da Polícia Federal, queima de carro nas ruas de Brasília, carro-bomba no aeroporto. Tudo isso sendo feito. E as pessoas estão querendo burlar esse fato. Mas aí vem um ponto que eu nunca imaginei, enquanto historiador, que eu fosse ver na minha vida. O Brasil sendo um exemplo de democracia. E eu era um que falava, quando acontecer no Brasil um negócio desse Capitólio, cai porque as estruturas são frágeis. E de repente, até as Forças Armadas, que tem um histórico de golpes militares no Brasil, 8, só no século XX, certo? Sendo o maior deles de 64, foi lá e evitou o pior, certo? E aí a gente tem um julgamento com ampla defesa, com inúmeras provas, uma condenação, mas tem que imaginar o que isso representa para o Trump. Porque ele tem 37 processos, certo? E lá ficou barato. E aí vem outra coisa sinistra. Ao assinar o perdão para os caras do Capitólio, esses caras estão na rua, os caras vão se armar até os dentes e depois vão fazer pior, porque aí é outro binômio da sociologia, certo? Se eu tenho um crime, está lá na tese do Michel Foucault, né? Vigiar e punir. Eu tenho um crime, eu tenho que ter uma pena compatível com esse crime. A partir do momento que essa pena não existe, esse crime aqui ele vai aumentar, porque a impunidade ela faz o crime alavancar. Por que o Brasil tem tanta criminalidade? Porque fica barato, porque se mata milhares de pessoas, 8% dos caras vai preso. Então, nisso, quando o Brasil começa a dar esse exemplo, eu tenho um exemplo político. E aí a matéria aqui que o Biel mostrou, coloca, é muito mais político do que econômico. Não é bom para os Estados Unidos estarem fácil, certo? Jorge, é pior para quem? É pior para todo mundo. Tem um mercado, Brasil e Estados Unidos. O Brasil lucrou 40 bilhões de dólares. E os Estados Unidos 42, ou seja, eles tiveram superávit de 2. Na hora que inventarem fácil, cai isso. Jorge, mas aí o Brasil vai vender para a China. Entende algo também. A China não vai comprar tudo que os Estados Unidos compram, certo? Tem coisas que eles não precisam. Mas, além do fator político, tem uma siglazinha que vocês vão ter que lembrar para a prova, né? Que é o BRICS. A expansão desse bloco, né? desse grupo econômico do BRICS, já tem banco, que vai deter mais de 40% do PIB mundial nos últimos anos. E o papo que o Lula jogou, que não vai acontecer. Vamos criar uma moeda do BRICS, vamos fazer um padrão diferente do dólar. Já por que não vai acontecer? Porque não dá. A gente podia fazer comércio com a Argentina em real, o nosso real vale muito. Mas no final das contas, quando for para o mercado exterior, vai ter que ser dólar. O padrão vai continuar sendo dólar. Mas ao jogar essa, entendam isso. A gente viu o exército americano, as bombas nucleares, o aparato militar, isso é muito bonito, é muito furtivo.
A Rússia tem um exército maior que os Estados Unidos. A China nem se fala. A arma que os Estados Unidos têm, desde que o mundo é mundo, é o dólar, gente. Por isso que ele pode sancionar o pessoal. A partir do momento que eu tirar o padrão dólar, por exemplo, e eu for fazer moeda chinesa, eles vão sancionar como? Vai perder o poder de... Entendeu? O imperialismo ele não está só pelas armas, ele também é financeiro. E aí vem um outro ponto, certo? Quando você olha para o tarifaço, Jorge, o Brasil sentiu, mas nós tivemos alternativas, tipo café. Deu para dar uma driblada, o Brasil pegou o café, vendeu para o México e vendeu para os Estados Unidos. Entendeu? Mas aí a gente tem que pensar em outros fatores. E os produtores de mel das cooperativas cearenses, agricultura familiar, esses não tem nem como armazenar o mel, aí ele não vai. Eu tenho um aluno de outra instituição, o pai dele vive muito bem, o pai dele trabalha com exportação de pescado. Esse professor, quem vai salvar é o governo do estado do Ceará, porque ele vai comprar o nosso pescado e vai colocar nos supermercados. Mas isso pode baixar o preço e aí o nosso custo de produção pode ficar abalado. Então são uma série de fatores que o presidente dos Estados Unidos, de maneira muito irresponsável, não está colocando. E aí vem outro ponto, que é muito cruel. Qual é? A ideia da ideologia. Todo mundo tem a sua ideologia. Eu, particularmente, acho que tem uma ideologia pura, assim, te torna muito fechado. A gente está no século XXI, né? Os caras eu sou marxista. Permito. Sou liberal? Permito. Mas tem que lembrar que surgiu no século XVIII, nós estamos no XXI. A gente tem um caminhado. Tem cara que faz um discurso que acha que ele vai estar uma guilhotina na Praça de Portugal. Bora, galera. Aporta, meu irmão. Eu sou o Robespierre aqui do Tupiniquim. Isso aí me incomoda. Alencarina, né? Bicho, Alencarina, bem local. Mas o que me incomoda, certo, é que essa galera muitas vezes está vencendo o debate, pô. Quando tu tem um cara que grava um vídeo falando só asneira e tem 7 milhões de acessos, quando tu tem deputado, bicho, que grava vídeo e tem mais acesso do que o título do Messi, eu acho estranho. Porque futebol é religião, né? Então é mais complicado. Futebol é religião. E aí a gente tem que ver também esse atual. Eu volto de novo para as redes sociais. Esses caras aí, os políticos e tal, eles não seriam nada sem as redes sociais. Agora, a quem interessa esse controle das redes? Na posse do senhor Trump, isso também virava questão linda na prova. Tava lá todos os líderes das Big Techs na fila da frente, sim, meu irmão. Na fila da frente. Sim. Elon Musk, né? O camarada lá do Facebook, todos eles. E esses caras têm um algoritmo na mão. Já os que eles manipulam, eu tenho certeza que se manipula. Não tem como um deputado brasileiro, por mais seguidores que ele esteja, ter mais acesso do que o tricampeonato mundial de futebol da Argentina. A Argentina é tão fanática de futebol quanto a gente. Sim. O Messi é um ídolo internacional. Exato. E a galera curte muito mais futebol do que política. Então há sim uma manipulação, certo? E aí é onde o bicho pega. Transformar o tarifaço do Trump, que é algo absurdo, em uma medida para salvar a liberdade, é complicado. Outra coisa, esse discurso de liberdade. Cadê a liberdade de expressão? E aí eu vou falar aqui. Uma dessas Big Tech, não sei se eu posso falar o nome, porque já tem muito processo, né? Inclusive eu processei as Big Tech, viu? 2020, tem lá. Pode olhar no Brasil. Jorge Mota contra o Facebook. Tem mesmo. Falaram mal de mim, eu quero saber, que se fosse eu falando, estava processado. E até hoje eu descobri. Por quê? Porque não é regulamentado, então eles têm o direito de anonimato. Pode estar na internet. Mas aí quando você olha para esse lance lá das tais Big Techs e etc. Se a gente deixar que esse espaço continue desregulamentado, ele vira terra sem lei. Aí teve um que chegou e disse, Jorge, mas poxa, tudo agora vai ser crime. Não, é o que já está na legislação, tu só transpõe para outro campo de batalha. É simples. Se eu chegar em sala de aula, eu converso muito isso com a Vanessa, que às vezes a gente em sala de aula tem que ter muito cuidado, porque tem discurso irresponsável que o cara faz e nem se toca, entendeu? E você tá ali num público, você não sabe o problema de cada um. Então, às vezes, uma piada maldada que você dá, leva o moleque à depressão. Sim. E se ele já tiver depressão, pode levar uma coisa pior. Então, se eu incitar um comportamento desse sala de aula, eu tenho que ser processado. Eu sou criminoso. Mas se você fizer na rede social, já era. Aí outra, há 25 anos atrás, 30 anos atrás, quando eu estava no ensino médio, se um moleque botasse o apelido no outro, isso era muito constrangedor naquela sala de aula. Mas olha o inverso que é hoje, pô. Você vai pegar uma pessoa que você vai, sei lá, colocar um apelido nela e você bota na rede social. Aquilo ganhou um mundo. Ganha proporções. É absurdo. É uma destruição que passa na vida da pessoa e o lixamento virtual é um lixamento como outro qualquer. Mas ninguém pode ser preso. E aí, lá nesse... Até quando vira meme, aquela menina do meme da
da Jéssica. Ela entrou em profunda depressão. Foi, cara. Todo canto que a mulher passava, ficava aquela loucura. Aí, vamos lá. Eu fui e postei. Agora todo mundo vai chamar de Biel. Agora todo mundo fala de Biel, tem que chamar. Muito mais legal. Muito mais legal. Aí, olha só. Quando teve paralisar o Congresso Brasileiro, botar esse paradrapo na boca, aquelas 100 mil que a gente vê toda hora. Eu me lembrei do cartaz e postei um cartaz nas redes sociais. Cartaz de 1928, Adolf Hitler com 2 paradrapos, escrito Render Verbot, né? Liberdade de expressão, liberdade de discurso, e embaixo escrito desse jeito. 2 bilhões de pessoas do mundo podem falar e esse cidadão não tem liberdade de expressão. Aquele cartaz rodou a Alemanha e o Hitler ficou como um coitado, ele e o Goebbels. O Goebbels, que era de propaganda nazista, quando ele era editor do jornal Der Angriff, que era o jornal do Partido Nazista, que curiosamente nenhum jornal circulava a Alemanha toda, só o do Partido Nazista. Nenhuma rádio pegava a Alemanha toda, só a rádio dos nazistas. Mas era coincidência. E aí, quando mais de 40 vezes o Goebbels foi processado por fazer charge contra os judeus, o que foi que fizeram? Ele subia fardado, carinha de choro, cadê a liberdade de expressão? É só uma piada. Vocês acham que os judeus eram odiados na Alemanha a ponto de eles mataram todos os judeus? Não. Mas foi execrando, até o dia que surgiu uma propaganda em 1933. Os judeus são que nem os ratos. Pequenos, sujos, mas se você não matá-los, eles matam você. Aí vieram guetos, campos de concentração, indústria do holocausto que ninguém fala, porque os caras faziam sabão com os judeus, os caras faziam capa de couro com couro de judeu, e 6 milhões de mortos para conta depois, e a gente continua sem entender nada, porque os caras estão fazendo escarcéu e dizendo que só querem a sua liberdade de expressão. Entendam, tem um limite. Jorge, qual é? O limite da piada é quando a piada vira arma. E o limite da liberdade de expressão é no dia que eu posso chegar e dizer que eu odeio uma pessoa. Se eu disser que eu vou matar essa pessoa, eu já fiz o crime de ameaça. Então, isso tem que ficar muito claro, porque assim, é na política que a gente percebe isso. Quando você vê essas coisas do tarifaço, mas estão lutando pela liberdade. De quem? Para quem? E existem 2 princípios. Porque 2 princípios, tá? Autodeterminação dos povos. Cada povo tem o direito de decidir como é que vai ser a sua vida. Isso foi usado lá na Conversa de Bandung para libertar a África nos anos 50. A outra, soberania nacional. Ninguém pode invadir espaço nenhum, de país nenhum, nem com tarifa econômica, porque senão a gente vai começar a fazer o quê? Ou a gente vai ver o grande império dos Estados Unidos, ou o grande império da China, e todo mundo vai ser escravo deles. Então, assim, percebam que essas questões, falando de prova, elas são pertinentes. Já olha mais, vai ser uma ou 2 questões. Pode ser que a prova inteira gira em torno disso, porque o tema é amplo. Eu posso pegar vários fatores, eu posso pegar a ditadura do Getúlio Vargas, que muita gente diz que foi o melhor presidente do Brasil, mas ditador, e comparar com o que está sendo feito agora. Porque o Vargas virou o pai dos pobres só com a máquina de propaganda. E aí vem aquela coisa, ninguém gosta de ser chamado de fascista. Mas todo político, quando faz uma propaganda, ele gosta de ser fotografado de baixo para cima, ele não envelhece, ele é corajoso. E essas técnicas ficam, certo? Vai, Biel, o que tu manda? Não, só dar o toque ao pessoal, né, que tudo que a gente falou aqui são notícias que todo mundo tem acesso. Tem acesso. Né? Exercitar, eu já dei esse toque também para alguns turmas minhas, de entrar em sites de notícia, ler o que está acontecendo no mundo, jornais de língua inglesa, né, The Guardian, New York Times, Biel, BBC. pode vir um texto desse na prova de inglês, assim, ver um texto e interpretação? No Enem não é tão comum, no Enem é mais comum poema, Mas tem um chat, texto. pode ser tirinha. Os vestibulares gostam de usar notícia mais do que o Enem. Mas é possível cair um trecho de uma notícia e tem um linguajar, né, assim como a língua portuguesa e inglês também tem um linguajar próprio para a notícia, de como ela é redigida, como é apresentada ao público. Então, assim, não custa nada ler um chat, ler a introdução. Eu sei que tem muitos sites diversos, ter certeza de que um site é confiável, né, é bom também, mas só os principais veículos de notícia já ajudam, certo? Enfim, professora Valesca, professor Luan, vocês querem dar Alguma observação? Observação, A professora tá mandando levantar aí. A produção tá mandando levantar aí aqui perto do professor Biel, né? Não é lá do outro lado. Do outro lado, olha os fios aqui. Sem derrubar o fio. Atenção, produção, atenção. Pronto. O professor Jorge ele falou sobre isso, poder cair na prova dos vestibulares de modo geral como um todo, né? Eu acho que em 2019, se não me engano, o tema da redação foi algoritmo de redes sociais, e também reverberou em outras questões. Muita gente tem falado sobre
negacionismo científico, que é um tópico em alta e poderia cair. Como que esse controle de mídias sociais, como que esse debate geopolítico do BRICS e como que isso gira em torno do debate sobre ciências no Brasil e no mundo, né? Como que isso pode cair nos vestibulares. Aí é um leque gigantesco, sabe, Luan? Porque assim, eu trabalhei isso na NHB em vários momentos, tipo, na história, né? A gente tem o revisionismo histórico e tem o negacionismo. Vamos colocar se tem. O revisionismo ele tem que ser feito de maneira responsável, com método e tal, tipo, eu tenho um fato histórico, eu conto de um jeito hoje, apareceu um documento, eu vou ter que readaptar ele todo. Só que o que acontece? Tem muita gente fazendo o revisionismo sem o negacionismo. Jorge, me dá um exemplo. Não existiu ditadura militar no Brasil. Aí o cara vai, faz e eles são péssimos, não tem nem retórica, é horrível, não sabe nem falar. Mas faz um esquema de vídeos, cria uma realidade paralela, e aí parece que não teve ditadura, mas não explica porque durante 21 anos foram 5 militares e ninguém votou neles. Chama de revolução, né? Chama de revolução, e aí quebra o conceito de revolução. A revolução é mudança, nem sempre é melhor, mas é uma mudança e não mudança. E aí entra nesse dilema. Agora, qual é o lance do negacionismo? O negacionismo hoje é feito para vender política, né? Nós crescemos todos, tomando vacinas, chegamos até aqui visto por causa das vacinas e de repente a vacina fez mal. E a galera, ninguém cogita a hipótese, morrer 2.000 pessoas por dia, chegou a vacina, parou. Não, mas foi o acaso? Então tem isso. A gente tem aquecimento global. É notório, gente, é notório. Eu estou toda segunda-feira do Mano Sobral, eu sinto isso na pele toda segunda-feira. Se o ventilador tiver no 3 lá em casa... Mas é sinistro, mano. Até pela zoadinha do ventilador é legal. Aí o que acontece? O Putin na Rússia, ele tá dando o aquecimento global se acelera. Vai derreter mais atum, ele vai explorar mais petróleo. Então tem todo um lance, e em todas as épocas vai ter picaretagem científica. Na epidemia de gripe espanhola tinha cara vendendo remédio milagroso, certo? Em Roma, no passado, Júlio César se usou de várias notícias falsas para acabar com seus opositores. E Cícero Marco Túlio, né, senador romano da época de César, quando falava da crise que a Roma vivia, e ele vai dizer para os senadores, nós estamos assim porque vocês não prometem. Os senadores têm que prometer, mas prometer mais que pode cumprir, porque o povo ama as promessas e nunca valoriza as ações. E isso foi no século I a.C. E até hoje o que se faz? Então, são várias possibilidades, tá? Eu acredito que se cair algo sobre negacionismo em qualquer parte dos vestibulares, vai se alterar nas redes sociais, porque aí é outro, vou encerrar falando isso. Vocês já perceberam como a fake news ela progride mais que a verdade? Sim. É exatamente a deixa que eu gostaria de falar. Vai, que aí é... No vídeo anterior, meu jogo tá ótimo. Eu sou muito nova, porque no vídeo anterior, o Fábio disse que ele era muito novinho. Eu também sou novinha, na mesma idade aqui que o professor George. Só é de novo, hein? Razão. No vídeo anterior, foi batido muito aqui essa fala, fake news. Sabe, jornalismo, a nossa trilha. E foi interessante que vocês não estavam presentes, mas vocês falaram isso várias vezes. Então, é algo que está muito ligado, interligado à atenção que os nossos alunos precisam ter na fake news. E como isso é trabalhado dentro das trilhas da escola, dentro do projeto da escola, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente ensina e proporciona para o nosso aluno, trabalhado na escola. Então, como foi legal. E aí eu queria aqui só frisar. Muito obrigada pela aula de vocês. Maravilhoso, foi assim, a gente estava aqui, todo mundo sem nem piscar, prestando atenção, o ponto dizendo, o tempo encerrou, mas a gente piscando e olha, dá para conversar a tarde toda com esse negócio. Muito obrigada. Obrigado pelo convite também, agradeço. Vamos lá, e aí, encerramento total? Dá, claro. E o nosso like, né, Diego? É o seguinte, vocês volte aí, Fabinho, o Hélio e tal. Se eu tiver menos like do que o Fabinho, eu vou me demitir dessa escola aqui, viu? Quem gosta da minha aula, quem me quer presente aqui, eu sou competidor. E eu fico chateado, então eu quero todo mundo curtindo, certo? Quero que essa ideia progrida, porque aí é um lance da gente começar a trazer a tecnologia para dentro. A nossa escola já tem muita tecnologia, mas eu acho que a gente pode aproveitar isso melhor. Eu acho que esse ambiente aqui, esse momento foi maravilhoso. Mas eu quero os likes. Tá usando, viu? Like, subscribe, follow. Vai, Deus, se despede da galera. Bati na vez que não podia bater. Tá bem. Se eu for demitido, tu vai também. Pronto, estamos todo mundo junto aqui. Não tem isso não.
Mas também agradecer. E é isso. Sigam, like, subscribe, etc. Valeu, galera. So that's it. What do you guys think of it? Make sure to comment and stay tuned for the next videos. And today we're going to listen to a podcast with Jorge Mota, a history... Por que eu apontei? Não era pra Moleque gigantesco, sabe, Luan? No vídeo Ah, anterior, você no joelho, cara. tá no jogo caótico. Vai, Deus, se despede da galera. Bati na vez que não podia bater. Se eu for demitido, tu vai também. Pronto. Estamos todo mundo junto aqui.